Boa tarde a todos, bem-vindos à Semana da Psicologia, hoje especialmente no Dia do Psicólogo, com mais uma atividade. Dentre os membros aqui presentes hoje da COEP, são eu e o Victor Hugo. Bom, para quem não conhece a COEP, ela é a comissão organizadora dos eventos da psicologia na Uniub. Nós desenvolvemos 2 grandes eventos durante o ano, a Semana das Lutas de maio, em maio, e a Semana da Psicologia, em agosto, a fim de compartilhar conhecimentos e contribuir tanto com a nossa formação acadêmica, quanto com a construção de pensamentos críticos científicos, tanto para os alunos quanto para a comunidade participante. Nós iremos disponibilizar o formulário quando estiver faltando de 15 a 20 minutos para a atividade se encerrar. Vale ressaltar que todos devem preencher o formulário, mas somente serão creditados créditos do PIAC aos que forem alunos da Uniub. Caso alguém queira fazer algum comentário, pode digitar no chat "eu quero falar", que a gente vai te direcionar esse comentário ou essa pergunta, mas também fiquem à vontade para ligar o microfone se assim desejar. Como vocês estão observando, a palestra está sendo gravada. Depois nós iremos disponibilizar no canal da COEP no YouTube, que iremos criar. Hoje a nossa atividade é uma palestra expositiva, ministrada pela Cíntia Barroso Ocano. Ela é psicóloga clínica, doutora em saúde mental pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e mestre em psicologia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E agora vou passar a palavra para a nossa ministrante. Deixa eu abrir meu microfone, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Boa tarde a todos. Alguns já me conhecem, né? Que eu sou professora do curso de Psicologia da Uniub, né? E a gente já tem aí alguma intimidade para conversar sobre determinados assuntos, né? Queria que vocês ficassem bem à vontade para fazer alguma pergunta. Eu conversei com a Ana Júlia, as perguntas vão ser feitas no final, né? Mas se alguém durante a minha palestra quiser falar alguma coisa, também pode ficar à vontade, tá bom? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Acho que não vou conseguir ver mais o que vocês estão escrevendo, mas, Ana Júlia, você está conseguindo ver a primeira tela? Sim. Tá, Semana da Psicologia, né? Então, hoje, em especial, né, quando a Ana Júlia me fez o convite para fazer uma palestra, né, ou participar da Semana da Psicologia, ela perguntou a data, que todas as datas estavam ainda livres, né? Eu falei, olha, eu vou dar prioridade para o dia 27 de agosto, né? Porque é um dia muito especial, que é o dia do psicólogo. E aí, então, gostaria de parabenizar aqui todos os psicólogos presentes e os meus futuros colegas de profissão, né? Que daqui a pouquinho muitos de vocês estão formados e vai estar junto nessa caminhada. E eu não sei se vocês sabem que o dia de hoje, né, ele é comemorado bem no dia 27 de agosto, porque nessa mesma data, em 1962, João Goulart sancionou a Lei 4.119, né, que, então, tornava a psicologia realmente como uma profissão, né. A gente teve mobilização na época de muitos psicólogos, na época eu não era formada, não era nem nascida, né, e aí, então, graças a essa mobilização, hoje a gente tem essa profissão, né, o curso de psicologia, e também acho que a gente precisa estar sempre unidos
para conquistar, né, o nosso espaço dentro da classe de psicologia. A gente tem muito que conquistar, muito que fazer pela nossa profissão, tá? Então, sintam-se abraçados aí todos vocês, que já são psicólogos e que serão, tá bom? Então, hoje nossa palestra, né, a realidade sobre suicídio nos dias atuais. É um tema um tanto aí que está muito atual, né, que é o suicídio, mas que é um pouco complicado de ser falado, né, tem muito tabu em cima do suicídio, né, de falar sobre isso, será que a pessoa está passando aí por uma situação difícil mesmo? Será que ela só quer chamar atenção? Né? Então, tem muitas coisas, muitos assuntos em torno dessa palavra aí, né? Dessa situação. E aí, eu gostaria de começar essa palestra de uma forma um tanto inusitada, né? Eu trouxe aqui um dizer aqui sobre animais, né? Eu gosto muito de animais, especialmente os cães, né? E aí, lendo isso daí, eu comecei a pensar que a gente poderia começar a palestra refletindo sobre a nossa vida, né? E aí, essa comparação que a gente pode fazer com animais. E aí, eu estava lendo sobre isso daí, né? Por que os cães vivem menos que as pessoas, né? Então, aqui está a resposta de uma criança de 6 anos. A gente vem ao mundo para aprender a viver uma boa vida, como amar os outros o tempo todo e ser boa pessoa, né? Como os cães já nascem sabendo fazer tudo isso, eles não têm que viver por tanto tempo como nós, entendeu? Por quê? Porque eles já vieram sabendo, né? Que é importante amar as pessoas e ser bons, né? Então, especialmente os cães aí nos ensinam. E aí, qual é a moral dessa história, né? Se um cão fosse seu professor, você aprenderia coisas como: quando seus entes queridos chegarem em casa, sempre corra para cumprimentá-los. Isso faz muita diferença para quem chegou e para quem está em casa. Isso faz muita diferença para quem está feliz e para quem está triste, né? Nunca deixe passar uma oportunidade de ir passear. Então, a gente sair de casa é muito importante, ter contato com a natureza, né? A gente não precisa ir em lugares chiques, né? Em restaurantes, nada disso. O simples fato de você sair para caminhar na porta da sua casa e ver uma árvore bonita, uma flor, né? Isso já é o suficiente. Então, os cachorros, por exemplo, eles não pedem nada para a gente. Basta que a gente saia um pouquinho fora de casa com eles, eles já estão felizes, né? Permita que a experiência do ar fresco e do vento no seu rosto seja de puro êxtase, né? Principalmente as pessoas que estão muito tristes e muito isoladas dentro de casa, elas não sentem esse ar fresco, esse vento, né? E isso é muito saudável. E os cães nos ensinam, né? Principalmente quem sai com o cachorro aí no carro, eles adoram ficar na janela, né? Com o ar batendo bem no rosto, né? Tire cochilos. Então, tanto que é importante dormir bem, né? Alongue-se antes de se levantar. Então, a gente sempre está aí, sai correndo, levanta e nem espreguiça, nem faz um pensamento positivo por aquele dia, né? E o tanto que é importante a gente se alongar, correr, saltar e brincar diariamente. Embora a gente seja adulto, né? A gente precisa sempre estar massageando aí esse nosso lado criança, que ficou ali guardado, mas que existe ainda dentro de nós, né? Evite morder quando apenas um rosnado seria o suficiente, né? Então, para que a gente vai dar uma má resposta, ser grosso com determinada pessoa, né? Se a gente pode simplesmente falar, poxa, não gostei muito do que você fez, né? Porque às vezes você pode estragar o dia de uma pessoa com uma simples palavra, né? E às vezes aquela pessoa que você falou também, ela não está muito bem naquele dia, né? Então a gente, às vezes, em vez de morder, só dá um rosnadinho que às vezes já dá certo de consertar tudo aquilo, né?
Em um clima muito quente, beba muita água. Deite-se na sombra de uma árvore frondosa. Eu falo que Deus já deu todas as nossas curas, né? Ele criou aí o ar, ele criou a sombra da árvore, ele criou a natureza, ele criou a água. Muitas pessoas tomam as medicações e esquecem de beber água. E a água, ela cura muito, né? O sol, né? A gente tem o sol, a gente tem a chuva, né? Então, a gente tem todos os recursos para cura. E a gente precisa lançar mão desses recursos, né? Então, quando você estiver feliz, dance movendo todo o seu corpo, né? Então, a gente, às vezes, deixa para dançar só em dia de festa. E esquece que a gente pode colocar uma música em casa, uma música que você goste, né? E pode dançar, e isso vai fazer o seu corpo lembrar que você está feliz. É igual quando a gente vem a rir, né? Dar aquelas gargalhadas. Então, o corpo dá uma acordada e pensa, poxa, essa pessoa aí, né? Tá chacoalhando o corpo aí, então ela tá muito feliz, né? Delicie-se com a simples alegria de uma longa caminhada. Então, tem coisas tão simples como caminhada, né? Caminhar, andar de bicicleta, sei lá, o que alguém gosta de fazer ao ar livre, né? E a gente esquece que isso é uma coisa tão simples e que nos traz alegria. Seja fiel, fiel não só às outras pessoas, mas a você mesmo e às coisas que você gosta de fazer, que você pretende fazer, fiel aos seus objetivos, à sua vida, né? Isso faz a gente deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Tipo, eu fui fiel a mim mesma, ao outro, a tudo que eu me propus fazer, né? Nunca pretenda ser algo que não é. Então, quando a gente tenta ser alguém que a gente não é, para agradar às vezes o outro, né? Para ser aceito num grupo, né? Isso vai acabar complicando com o tempo, né? Se o que você quer está enterrado, cave até encontrar. Então, só você pode fazer. Gente, alguém abriu o microfone, quer falar alguma coisa? Então, só você. Eu não estou vendo quem é que tá. Tá tudo certo? Então, só você pode ir atrás dos seus objetivos, né? Porque ninguém sabe o que eu estou pensando e aonde eu quero chegar. Assim como eu também não sei o que vocês estão pensando e aonde vocês querem chegar, né? Então, quem tem realmente que cavar até encontrar é a gente mesmo, né? Quem tem que ir atrás dos nossos objetivos é a gente mesmo, né? E nunca se esqueça, quando alguém tiver num mau dia, fique em silêncio, sente-se próximo e suavemente faça-o sentir que você está ali. Então, principalmente quem está passando por um momento muito difícil, às vezes não quer conversar, mas também não quer ficar sozinho. Então, às vezes você pensa assim, ela está lá no quarto, está deitada, né? Ou ele está deitado lá. É melhor deixar a porta fechada e deixa ele ficar lá o dia inteiro sozinho e tal, né? Isso não é legal, né? E o cão nos ensina isso. O que ele faz? Ele vai, deita do lado da nossa cama e nos faz companhia em silêncio, sem pedir nada, né? Então, eu quis trazer isso daí para vocês, porque a gente pode começar a falar desse tema tão difícil, já aprendendo tantas coisas com os animais, né? Bom, e aí então a gente começando a falar sobre a questão do suicídio, né? Tem algumas frases, né, que a gente costuma ouvir, né, os psicólogos mais especificamente, né? Frases que chamam atenção, né? Não é drama, não é para chamar atenção, nem é a falta de Deus e muito menos frescura, né? Acho que fiz login na vida errada. Não me sinto feliz, nem me sinto muito triste. Na verdade, não sinto mais nada, né? Então, são algumas frases que às vezes as pessoas falam e que te dão alguns indicativos, né? Que algumas coisas não estão bem. Então, aqui ela diz assim: relaxa, eu tô bem, só tô sem fome
Eu só tô meio cansado. Eu estou melhor, juro. Só estou meio enjoado. Então, quando fala relaxa, eu tô bem, às vezes lá dentro a pessoa tá pensando assim, eu só quero morrer. Só tô sem fome, então lá dentro a comida não desce, porque realmente quando a pessoa tá triste, profundamente triste, ela não consegue engolir, ela não consegue comer. E, inclusive, até emagrece muito, tá? Então, eu só tô meio cansado, significa não aguento mais. Eu estou melhor, juro. Tipo, eu desisti de tentar. E eu estou meio enjoado de quem eu sou. Então, a gente precisa sempre ali estar lendo nas entrelinhas o que é que aquelas pessoas estão dizendo, né? É triste ser tão novo e já achar que a vida não presta. Então, são algumas frases aí que, às vezes, a pessoa não vai falar assim, olha, eu quero tirar minha vida. Ela não vai chegar para você e falar isso, né? Ela vai dizer algumas frases que vai servir de alerta. Para algumas pessoas, isso vai passar muito desapercebido. Mas depois que a gente assiste algumas palestras e lê sobre o tema, a gente começa a prestar mais atenção nas pessoas que estão mais próximos, né? A gente sempre vai notar que alguma coisa está errada com as pessoas que estão mais próximas da gente, tá? Então, por exemplo, a nossa mãe, né, que está a pessoa mais próxima, ou o nosso pai, ou os nossos filhos, os nossos irmãos. Então, a gente ficou muito tempo junto, então a gente, ao olhar para aquela pessoa, a gente vê que aquilo não está certo, que aquele olhar não está legal, que aquela pessoa está diferente hoje, que tem uma semana que ela não come, tem uma semana que ela está deitada, então tem alguma coisa estranha, né? E aí a gente vai começar a prestar mais atenção. E a gente que está do lado, a gente que está próximo, nós somos as pessoas que vão ajudar naquele momento, tá? E aí eu quis trazer essa figura para vocês aqui. Quando eu coloco todos nós estamos mais ou menos igual a ela ali, tá? Eu não arranjei, eu não procurei muito, eu sempre gosto de pensar no muro, né? Que a gente tá, mas aí ela tá na corda, né? Mas pode ser um muro também. Então, a gente está sempre no limiar. De um lado é a tristeza, as coisas difíceis, a doença, né? E de outro, a felicidade, a sanidade, a nossa parte saudável. Então, nós somos as duas coisas o tempo todo. Dependendo de o que acontece na nossa vida, ou com a gente mesmo, né? A gente pode cair para um lado e, às vezes, a gente cai e fica lá. E aí a gente precisa que alguém dê a mão para a gente e puxe a gente de lá, né? E realmente a gente vai precisar disso, né? De todo um recurso que depois eu vou falar mais para frente, para tirar a gente e voltar a gente lá para cima do muro, ou para cima da corda, e voltar a gente para o nosso equilíbrio, tá? Então, isso a gente precisa pensar o seguinte: suicídio é só de alguns que pensam nisso, né? Só alguns que têm depressão? É uma situação que está longe de mim? Não. É uma situação que está para todos nós, né? Mesmo para quem é psicólogo. Então, a gente está ali, na corda bamba, no limiar. E ela tá ali segurando o coração e o cérebro, eu creio, né? Então, de um lado a razão e de um lado a emoção. Então, muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue fazer, né? Sabe que tem que tomar determinadas decisões e não consegue tomar determinadas decisões. Por quê? Porque a gente está envolvido emocionalmente naquela situação. E aí a gente não pode julgar, né? Então, o outro está passando por determinadas situações e você resolve para ele a vida, né? Falar, eu naquela situação, eu não faria isso, né? Eu me separaria, ou mudaria de emprego, ou tomaria determinadas decisões. Por quê? Porque você na sua mão só tem o cérebro. Ele que está vivendo a situação tem as duas coisas na mão, a razão e a emoção, né? E a gente precisa respeitar as pessoas, porque parece às vezes óbvio o que as pessoas têm que fazer para mudar de situação, mas aquilo ali é um emaranhado tão grande que
é muito difícil da gente soltar de todo aquele emaranhado que foi, a gente entrou dentro dele, né? E aqui eu trago, né, um caso, tá? Que eu creio que muitos de vocês já devem ter lido ou ouvido falar, né? Semana passada, um amigo suicidou. Já fazia alguns anos que ele batalhava contra a depressão. Olhando sua página no Facebook, parecia uma pessoa feliz, realizada, que superou padrões de origem, se casou, teve filhos, se reinventou profissionalmente, saindo de uma profissão tradicional, onde não encontrava satisfação para descobrir o sentido no campo da sustentabilidade, da inovação, da transformação do mundo e do desenvolvimento pessoal. Ele trouxe contribuições para a sociedade e para a vida de muitas pessoas. Inspirou muita gente a seguir seus corações, como podemos ver nos diversos relatos que aparecem agora nas redes sociais após a sua morte. Alguns depoimentos demonstram surpresa pelo que ele fez, né? E expressam que gostariam de ter podido ajudar, se soubessem pelo que ele estava passando. Seu casamento havia terminado e ele estava bastante só. Apesar de amigos próximos estarem fazendo o possível para apoiá-lo e fazer-lhe companhia, mas infelizmente não encontrou o que precisava para seguir buscando sentido na vida. Então, às vezes a gente acha, né, muitas pessoas ali na rede social que tá tudo bem, né, porque ninguém vai postar coisa ruim, né, então a gente só posta coisa bonita, né, e aí a gente acha que tá tudo bem às vezes, né, e às vezes não tá nada bem, e às vezes a gente fica surpreso por aquelas pessoas terem cometido determinadas coisas, né, feito, né, tirado a própria vida, e a gente não entende, nós que estamos distantes, né? Então, e queria dizer o seguinte, que o ato de tirar a própria vida não é algo de uns ou outros, né? Isso tem em todas as classes sociais, acontece em todas as classes sociais, né? E a gente precisa sempre estar atento a isso. O suicídio é apenas um dos sintomas de uma sociedade doente. Enfrentamos um esgotamento civilizatório e humano. Por quê? Consequência de um modo predatório de lidar com os recursos naturais. Em primeiro lugar, a gente vive, a nossa casa é o mundo, né? É o ar que a gente respira, é a natureza, né? É tudo. Então, a gente precisa cuidar dessa nossa casa, né? E a gente está vendo muita destruição em todos os lugares do mundo, né? Essa falta de cuidado com a nossa casa, essa casa terrestre, né? Vivemos exaustão econômica em função de imensas desigualdades sociais, do desemprego, né? Então, hoje a vida é muito cara, né? A gente participa das redes sociais e a gente vê muita coisa muito cara, né? E começa a dar valor para as coisas muito caras. E aí a gente começa a ficar exausto economicamente, porque a gente não consegue acompanhar tudo isso, né? Enfrentamos exaustão humana, ou melhor, a exaustão do modelo de ser humano que criamos. Vivemos o ódio à vida em forma de depressão, suicídio, terrorismo, feminicídio, racismo. Então, um ódio contra o outro, né? E parece que isso só tem crescido, né? E essas desigualdades. Então, a gente precisa aí ter o respeito. Então, quando eu comecei a minha palestra falando sobre os animais, né? A gente não vê isso entre os animais, né? Discriminação social entre os animais, não tem isso, né? Então, a gente tem muito que aprender com eles, né? Por que a gente faz isso com a gente, uns com os outros, né? Por que a gente faz isso? Né? E isso deixa a gente mais doente. Existimos numa civilização que desvaloriza e nega a vida, que tenta mais controlá-la, manipulá-la, enrijecê-la, do que compreendê-la e ajudá-la a florescer. Então, a gente quer que o outro entre no nosso quadradinho, né?
na nossa vida, ou então que cada um fique no seu quadrado, né? Tem até uma música, cada um no seu quadrado, né? Ao invés de ajudar a compreender o outro, ajudar o outro a melhorar e incentivar, ele fez uma coisa de boa no dia, então você elogiar, né? Ao invés de realmente ficar ali só cobrando e falando mal, né? De tudo que tem, das coisas que estão em volta, né? A vida é um movimento, descoberta, instabilidade, incerteza, vulnerabilidade, e não aprendemos a lidar com isso. Então, como a gente está ali vendo na rede social que tudo é muito paraíso, né? A gente não tem essa paciência para a gente viver as nossas incertezas, as nossas instabilidades, essas vulnerabilidades, né? E saber que isso vai passar. Então, por exemplo, se a gente faz um exercício físico, né, a gente vai ficando cada dia mais forte. Então, por exemplo, eu pego a minha bicicleta, eu tô super despreparada, tá, gente? Então, se eu pegar minha bicicleta e der uma volta no quarteirão, eu vou chegar aqui muito cansada. Mas se todos os dias eu pegar minha bicicleta, aí eu dou uma volta no quarteirão, no outro dia eu dou 2 voltas no quarteirão, no outro dia eu vou no quarteirão da frente, e daqui a pouco eu ando meia hora de bicicleta, e daqui a pouco eu saio e vou para mais longe, e ando 1 hora, eu vou ficando mais fortalecida. E aí eu vou conseguindo pedalar mais, tá? E na vida da gente é mais ou menos isso. Se a gente vai tirando coisas de bom, né, nas nossas incertezas, nas nossas instabilidades, nas nossas vulnerabilidades, né, e vai aprendendo a superar isso, a gente vai exercitando e vai ficando mais forte. Porque turbulências vão vir. Então, quando vier uma turbulência muito mais forte, a gente consegue aguentar mais o tranco, entendeu? E se a gente não vai aguentando, quando vier uma turbulência muito maior, a gente desaba, né? Nossa sociedade nos ensina a menosprezar e desvalorizar as emoções e os sentimentos, a reprimir o que temos de mais humano, aprendendo a atuar e interagir de maneira desumana com nós mesmos e entre nós. Então, quando a gente tem uma criança em casa e a criança começa a chorar, vamos supor que ela foi fazer uma tarefa e não conseguiu, e ela começa a chorar. O que a gente fala? Para de chorar. Isso, não faz isso não, por que você está chorando? Seja homem, né? Ou seja forte, né? A gente fica escutando essas coisas, né? O que a gente pode falar para a criança? Olha, tá muito difícil essa tarefa mesmo. Mas quem sabe se a gente começar lá do zero e se esforçar, a gente não vai conseguir. É difícil mesmo, chateia mesmo, mas a gente precisa suportar e enfrentar, né? Então, a gente reconhecer essas emoções da criança e valorizar essas emoções, mesmo que ela venha chorar, mesmo que ela venha a ficar chateada, né? A gente acolher essas emoções e não falar, não chore, não. Se você está chorando, isso é normal. Chorar é normal, faz parte, pode desabafar. Mas aí, assim que passar isso que você está sentindo, a gente vai ver a tarefa lá do começo e vamos fazer isso, nós vamos vencer junto, que eu vou estar aqui para te ajudar. Né? Então, você reconhece, acolhe e ajuda, né? Então, você não nega. Porque se a gente menospreza e desvaloriza as emoções e os sentimentos e faz reprimir, na hora da turbulência fica difícil, porque você pensa assim, poxa, tá vindo uma turbulência, como é que eu, então, vou reagir a isso? Né? Eu não posso me emocionar, eu não posso chorar, eu não posso dizer nada, né? Então, como é que eu vou reagir? Então, desde criança, a gente precisa ensinar as crianças que ela pode chorar, que ela pode reconhecer as emoções, e que a gente vai acolher, e a gente vai estar do lado dela. Não sabemos lidar com o sofrimento psíquico, que faz parte da natureza humana e da vida, e medicalizamos nossas angústias, tentando suprimi-las e represá-las. Então, ao invés da gente, muitas pessoas, ao invés de ir no psicólogo,
Fala, eu vou no médico, vou num clínico geral, que ele logo já me dá um remédio para eu parar de sentir isso que eu tô sentindo, né? E eu falo que muitas vezes a gente, quando a gente toma algumas medicações, né, a gente meio que anestesia. E aí a gente fica meio anestesiado, daí a gente não fica nem triste nem feliz também, porque a gente tá anestesiado, né? Então as medicações são importantes? Sim. Só que a gente não pode suprimir e represar as nossas emoções, o nosso sofrimento. A gente precisa saber em que está me fazendo sofrer tanto. Eu preciso me livrar desse sofrimento. O remédio vai me ajudar a atravessar, mas eu preciso saber o que está acontecendo, porque lá do outro lado eu preciso estar forte, né? O enorme avanço das medicações psiquiátricas não corresponde a uma melhoria da qualidade de vida ou da saúde mental e emocional das populações. Então, na minha experiência, eu vejo muitas pessoas que tomam as medicações e muitas vezes elas, às vezes, vão aumentando a dose e não se sentem confortáveis ainda. Por quê? Porque lhes falta algo, né? Falta esse outro lado. Falta descobrir o que é. Eu dou sempre um exemplo. Por exemplo, a gente está gripado, né? Não está gripado, não. Vamos supor que você teve uma dor de barriga, né? O que você toma? Você toma uma medicação lá, né? Para não ter essa dor de barriga. Mas, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir de onde vem essa dor de barriga, né? O que aconteceu? Você comeu alguma coisa diferente? É alguma coisa que não está legal, né? O que está acontecendo? Então, a gente precisa tomar a medicação, mas descobrir o que está acontecendo com a gente, né? Tá com febre. Aí eu tive uma febre, né? Eu sempre gosto de exemplificar a depressão como se fosse uma febre, né? Eu tô com uma febre. O que eu faço? Eu vou tomar um antitérmico para baixar essa febre, mas eu vou ter que descobrir o porquê que eu tô tendo essa febre, né? Essa febre é por quê? Porque eu tô com uma infecção de garganta, porque por causa dessa dor de barriga, né? Porque eu tô com uma virose, né? O que está acontecendo? Então a gente precisa descobrir para tratar aquilo para não virar febre de novo, não é? Então é exatamente isso. A gente precisa descobrir por que está deprimido, por que está triste, para não voltar. Porque a medicação vai ajudar, mas depois vai voltar de novo. Então a gente precisa descobrir e tratar, né? O enorme avanço, aí foi a questão da medicação. Olha, eu trouxe aqui para vocês, só para fazer um parêntese, a cartilha da CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, que ela tem programas de suicídio, de prevenção do suicídio e saúde mental, tá? Então, aqui eles trazem algumas questões assim, olha, em uma sala de 30 pessoas, 5 delas já pensaram em suicídio. É muito, né, gente? É muito. Um suicídio a cada 40 segundos, é muito também. Pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Então, é o que eu falei para vocês, isso pode acontecer com qualquer um. Pensar nisso faz parte. Ah, professora, já pensei nisso alguma vez. É normal, né? Faz parte da natureza humana, né? E aí, na cartilha, traz algumas perguntas, tá? Então, como podemos definir o suicídio? Né? Suicídio é um gesto de autodestruição, realização do desejo de morrer, dar fim à própria vida. É uma escolha, uma ação que tem graves implicações sociais. Pessoas de todas as idades e classes sociais cometem suicídio. A cada 40 segundos, uma pessoa se mata no mundo, totalizando quase 1 milhão de pessoas todos os anos. É muita gente. Estima-se que de 10 a 20 milhões de pessoas tentam suicídio a cada ano. De cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas, sofrendo sérias consequências difíceis de serem reparadas. Então, tem a tentativa de suicídio, a pessoa não morre, mas fica com sequelas gravíssimas, tá? Tem esse outro lado também. Então, são algumas questões da cartilha que o CVV traz, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, está disponível no Google, tá? O que leva uma pessoa a se matar? Então, vários motivos podem levar alguém ao suicídio. Normalmente, a pessoa tem necessidade de aliviar pressões externas, como cobranças sociais, culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, né? Todos nós sentimos tudo isso, gente? Sim, todos nós sentimos culpa, remorso, depressão, ansiedade, medo, fracasso, humilhação, em algum momento da nossa vida, sim, né? Só que o que acontece? A pessoa, para chegar nesse nível, isso vem muito maximizado, vem muito forte para ela,
tá? Às vezes ela está num momento muito sensível da vida dela, e aí, então, vem um problema e aquela ansiedade que qualquer um de nós poderia estar lidando de uma forma tranquila, né, entre aspas, ela já não consegue, tá? Então, por isso que a gente precisa cuidar, né, cuidar de um modo especial, né? Como se Cíntia, sente? Oi. nós temos uma pergunta. A Isabela Ortega, ela perguntou se a religiosidade ajuda no não suicídio. Sim, sim. Eu vou falar mais para frente sobre a questão da rede de apoio, tá? A pessoa que se suicida, muitas vezes ela está muito isolada e muito sozinha, tá? Então, a gente sempre, todos nós, a gente precisa prestar atenção na nossa rede de apoio, tá? O que é rede de apoio? Nossa família, a gente tá. Toda família tem problema, tá, gente? Mas a gente tem a nossa família por perto, amigos, os amigos, a gente também tem problema com amigo, né, gente? Mas ter amigos é muito importante, os nossos colegas por perto, a gente não está só. Você sair para um trabalho, isso é muito importante, porque você tem mais uma rede de apoio, que são seus colegas de trabalho. A sua religiosidade, né, aí no caso não precisa de você ser de uma religião X ou Y, mas é importante que você esteja engajado, isso protege, né, você está engajado num ciclo, num grupo religioso, né, e outros, por exemplo, nós temos em Uberaba aqui o AI, que é a Unidade de Atenção ao Idoso, por exemplo, né, os idosos vão para o AI, em alguns momentos, passam o dia, aí lá tem forró, tem natação, tem jogo de carta, tem até agora eles estão aprendendo jogo de videogame e tudo. O que é isso? Isso é uma rede de apoio, tá, gente? É uma rede social de apoio. Porque ele sai da casa dele e encontra ali atividades para fazer e interage socialmente, né? Então, a gente precisa ampliar essa rede de apoio. Então, se ele não está bem, ele falou, eu vou lá para o AI, né, o idoso, né, eu vou lá para o AI, que lá eu vou dançar, lá eu vou nadar, eu vou me distrair. Então, isso é muito importante, tá? Então, como se sente quem quer se matar? No momento em que tem ideias suicidas, a pessoa combina 2 ou mais sentimentos ou ideias conflituosas. É um estado interior chamado de ambivalência. Ela busca atenção por se sentir esquecida ou ignorada e tem a sensação de estar só. Uma solidão sentida como um isolamento insuportável. Muita gente tem um desejo de revide ou imposição do mesmo sentimento negativo aos outros, querendo que sintam o mesmo que ela está sentindo. Outras pessoas sentem vontade de desaparecer, fugir ou de ir para um lugar, uma situação melhor. Quase sempre sentem uma necessidade de alcançar paz, descanso ou um final imediato dos tormentos que não terminam, tá? Muitas pessoas, elas falam que sentem que são um peso para a família, né? Tipo, parece que o que eu sinto não passa, não passa. E as pessoas que estão em volta de mim começam a se sentir mal também, né? Então, quem sabe eu tirando a minha própria vida, então eu não dou um fim a meu sofrimento e às pessoas que estão ao meu lado, né? E é um engano, né? Porque as pessoas, a falta daquela pessoa vai ser muito pior para aquela família. A sequela que fica naquela família é gigante de quem perde um ente querido, né? E a culpa, né? De não ter feito alguma coisa, de não ter ajudado, né? Então, a gente precisa esforçar para que aquela pessoa se abra, né? Se abra com os amigos, com a família, não só com o psicólogo, tá? O psicólogo também é uma das redes de apoio, mas tudo isso que eu disse, né? Estar pertencendo a grupos é muito importante, sejam grupos religiosos, grupos sociais, grupos de família, esses grupos são muito importantes, né? O sentimento e o impulso suicida são normais? Então, pensar em suicídio é uma coisa que faz parte da natureza humana e é estimulada pela possibilidade de escolha. O impulso também é uma reação natural, porém, é mais comum nas pessoas que estão exaustas por dentro e emocionalmente fragilizadas
diante de situações que despertam possibilidade de suicídio. Então, aquela pessoa ela já está fragilizada e, de repente, acontece alguma coisa, né? Então, acaba sendo um gatilho, a gente fala, né? Então, se a pessoa já está fragilizada, a gente já precisa que ela fique melhor, né? Se a gente for pensar nas pessoas que vivem ao nosso lado, perto da gente, a gente sabe que tem pessoas que são mais fortes e outras que estão mais fragilizadas. Então, por que não, então, a gente já se colocar mais próximo daquelas pessoas que estão mais fragilizadas, né? Ou que você acha que está. Fica mais junto, liga mais, manda mais mensagem, fala que está ali, né? Não precisa nem ficar perguntando, eu tô achando que você tá triste, o que tá acontecendo com você hoje? Às vezes a pessoa vai ficar até incomodada de você fazer essas perguntas, né? Mas só de estar ali e falar assim, tô aqui, vamos comer ali na cantina um pastel, vamos junto, ouvir uma música, vem aqui para casa, ou vamos caminhar junto, vamos andar de bicicleta junto, né? Isso tudo já vai fortalece, parece que não, mas vai fortalecendo aquela pessoa, né? Ela vai sentindo que ela tem alguém ali junto, que ela tem alguém para estar, alguém que se importa com ela, tá? Bom, quem se mata mais, né? Meninos ou meninas? Então, os meninos normalmente se matam mais, embora elas tentem mais vezes do que os meninos. Essa tendência também acompanha os adultos por causas culturais relacionadas a costumes e preconceitos. Mas tem mais uma outra coisa também. Os homens, eles normalmente, quando eles tentam se matar, eles já tentam se matar com alguma coisa mais, tipo, arma de fogo, né? É uma coisa mais fatal, né? As mulheres são mais, tipo, ingerem mais medicação em grande quantidade, né? Não é tão, às vezes não é tão fatal quanto os homens, tá? Por isso que as tentativas das mulheres são maiores do que as mortes dos homens, né? O suicídio está vinculado a alguma doença mental? O suicídio resulta de uma crise de duração maior ou menor, que varia de pessoa para pessoa. Não está necessariamente ligado a uma doença mental, mas sim a um momento crítico que pode ser superado. As pessoas correm menos risco de se matar quando aceitam ajuda. Então, por exemplo, uma questão mental, né? É a depressão, né? A gente pode enumerar aí, síndrome do pânico, né? A questão do alcoolismo, esquizofrenia, tá? Então, isso aí pode também levar já a uma tendência maior, tá? A esquizofrenia, o alcoolismo, depressão, tem mais essa propensão, tá? Então, se a gente vê que tem alguém que está passando por essas situações que eu já falei, ou um momento de fragilidade, a gente tentar ajudar, tá? Mais para frente eu vou falar a questão dos serviços. Então, as pessoas que ameaçam se matar podem desistir da ideia? Podem, sim, podem. Ao receber ajuda preventiva ou oferta de socorro diante de uma crise, elas podem reverter a situação ao colocar para fora seus sentimentos, ideias e valores, alterando assim seu estado interior. Então, quando ela ameaça, a família acorda, né? Os amigos acordam e falam, opa, é de verdade essa tristeza, esse choro, né? Eu preciso... ela entra em alerta, né? E aí ela se coloca à disposição. E aí tem algumas pessoas que, como N programas, né? Pessoas que se voluntariam, como CVV, né? Que tem um importantíssimo papel aí de ouvir, de estar junto, né? E o apoio pode vir também de profissionais, contribuição muitas vezes indispensável, especialmente nos casos de descontrole. Então, aí no caso, psicólogo, psiquiatra, assistente social. Hoje a gente tem as agentes comunitárias nas UBSs, né? Eu que trabalho numa unidade básica de saúde, lá tem eu trabalho numa matricial, então lá tem as agentes comunitárias. Quem são as agentes? Elas vão até a casa das pessoas, né? Elas colhem dados, elas trazem as pessoas para mais próximo das UBS, isso é muito importante.
É um trabalho extremamente importante. E elas nos trazem também informações, porque às vezes elas é que identificam que a pessoa não está bem, né? E elas que agendam um horário para aquela pessoa com um psicólogo. Então, a pessoa não chegou aí na unidade, mas as agentes comunitárias foram visitar, viram que aquela casa tem alguma coisa que não está legal, alguém não está legal, e aí ela então pergunta, pode agendar com a psicóloga? Pode agendar com o assistente social ou com o médico? E aí a pessoa autoriza e ela agenda. Então, é muito importante esse trabalho, tá? As pessoas que tentam suicídio pedem socorro? Sim. É frequente pedir ajuda em momentos críticos, quando o suicídio parece uma saída. Mas vejam só, muitas vezes, elas não falam que estão pensando nisso. Elas falam aquelas frases que eu falei no começo da palestra, tá? Tipo, a vida não tem muita importância mais, eu acho que já deu, né? Então, fiz login na vida errada, né? Então, assim, são frases que as pessoas vão soltando, assim, e você vai catando, falando, poxa, ela tá falando uma coisa assim que ela tá cansada dessa vida, né? Então, já vou ficar mais atento. Então, às vezes a pessoa, ela pede ajuda, ela pede socorro, mas com algumas frases, tá, gente? Ela não vai direto ao assunto, muitas vezes, tá? Então, encontrar alguém com disponibilidade de ouvir é muito bom. E eu vejo que no curso de psicologia, os colegas, eles são muito solidários, né? Eles tentam ajudar. Tem lógico, as dificuldades de todo o curso, mas é um curso muito acolhedor, né? Tanto por parte dos alunos, quanto acho que pelos professores. Mas eu vejo que os alunos entre si se acolhem muito, né? Isso é muito bom. Quem está por perto pode ajudar e como? Então, é preciso perder o medo de se aproximar das pessoas e oferecer ajuda, né? Você senta do lado, fala, é o que eu falei para vocês, às vezes você não vai falar para a pessoa assim, não sei, eu tô achando que você não tá muito bem, não, você não tem muita intimidade com aquela pessoa, né? Mas aí você tá saindo, vai ali comer alguma coisa, fala assim, vamos junto comer alguma coisa? E aí, no meio daquela conversa, né, você nota, e às vezes aquela pessoa desabafa com você, né? Simplesmente porque você tirou ela dali, foi tomar uma água com ela, e aí ela viu que você está interessada nela, em ajudar, em estar junto, e aí ela desabafa com você, tá? A pessoa que está numa crise suicida se percebe sozinha e isolada, tá? Se um amigo se aproximar e perguntar, tem algo que eu possa fazer para te ajudar? A pessoa pode sentir abertura para desabafar. Então, você também pode perguntar. Ela começa a falar sobre a vida dela, você fala, olha, eu tô aqui para te ajudar. Então, se você precisar de alguma coisa, e é super legal, tipo, ela falou isso com você hoje, amanhã você não vai encontrar com aquela pessoa, mas você pode mandar um WhatsApp e falar assim, oi, bom dia, como você tá hoje? Tô aqui para qualquer coisa, vamos conversar? Você pode chamar ela em algum momento e conversar ali pela rede social mesmo, pelo WhatsApp, né? Ela vai pensar assim, poxa, eu falei com ela ontem alguma coisa e hoje ela lembrou de mim. Não estou sozinha. Então, mesmo que ela esteja sozinha em casa, ela sabe que você mandou mensagem e que você preocupou com ela, né? Então, isso já dá aquele acalento, né? Nessa hora, ter alguém para ouvir pode fazer toda a diferença. E qualquer um pode ser um ombro amigo, que ouve sem fazer críticas ou dar conselhos. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. O importante é estar preparado para ouvir. E aí, como o suicídio é visto pela sociedade, né? É um tabu, né? A maioria das pessoas acham assim, por quê? Não tem razão, né? Muitas vezes é um assunto proibido, dependendo da crença religiosa, a gente não pode falar, né? O tabu também se sustenta porque muitos veem o suicida como um fracassado. Por outro lado, os homens, por natureza, não se sentem confortáveis para falar de morte, por isso expõem seus limites e suas fraquezas. Esse tabu piora a situação de muitos. Então, muitas vezes, mesmo aqueles que seguem religiões que condenam o suicídio não conseguem respeitar suas crenças e acabam dando fim à própria vida, tá? Por quê? Porque eles não são acolhidos, né, nesses meios, né, no meio que ele está vivendo. Então, o mundo atual tem influência no número de suicídios, né? As estatísticas mostram que o suicídio cresce não somente por questões demográficas e populacionais, mas também por problemas sociais que prejudicam o bem-estar de cada um.
Nossa sociedade vive com diversas situações de agressão, competição e insensibilidade. Campo fértil para que transtornos emocionais se desenvolvam. O antídoto para combater a situação limita-se no momento ao sentimento humanitário que algumas pessoas têm. Então, é o que eu disse para vocês, né? Essa questão aí da questão da competição, dessa agressão, do ódio, da diferença, da desigualdade, né? Acaba sendo esse campo fértil aí para os transtornos emocionais, né? E aí a gente se colocar próximo do outro, mostrando esse nosso lado humano, né? Resolve muitas coisas. E aí está terminando já a questão da cartilha, né? Quais as estatísticas sobre o suicídio no Brasil, né? A média brasileira é de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, bem abaixo da média mundial, que está entre 13 e 14 mortes por 100 mil pessoas. Mas o que preocupa é que, enquanto a média mundial permanece estável, esse número tem crescido no Brasil. E a maior porcentagem de suicídio é registrada entre jovens. Eu queria abrir um parêntese para vocês, né? Quando fala a questão de jovens, eu tenho, ultimamente, uma coisa que me chamou muita atenção, eu tenho recebido muitas adolescentes, meninas, principalmente meninos não recebi nenhum, com automutilação. Como é que é? Elas pegam um estilete, elas compram um estilete e cortam o braço, vão cortando fininho o braço, tá? A parte, assim, ó, normalmente é assim, essa parte aqui do braço. Bem fininho, né? Muitas até chegam até escrever algumas palavras, tá? E aí, o que elas fazem para esconder? Elas andam com uma blusa de frio, de manga comprida, mesmo no sol. Então, quando elas chegam para conversar comigo, elas falam assim, ela fala assim, olha, eu chego a me cortar para aliviar o meu sofrimento. Você vê, ela começa a cortar si mesma para aliviar o que tem aqui dentro, né? E aí, eles escondem, né? Então, eu sempre alerto os pais, eu falo, olha, as meninas, e normalmente são meninas muito jovens, de 12, 13 anos. E aí, já atendi em vários bairros diferentes, então não é uma coisa só daquele bairro, né? Porque eu cheguei a pensar que tinha um grupo de meninas fazendo isso, né? Então, e aí o que acontece? Uma vai falando para outra o que faz, para aliviar, né? Eu falei, como é que você passou isso na sua cabeça, né? De se cortar. É a minha amiga, ela também sofre como eu, daí ela se corta e ela fala que sente alívio. E aí e alivia mesmo. E ela diz para mim, e alivia mesmo. Então, quer dizer, se corta para ficar livre de uma dor emocional, né? Então, isso para mim é uma questão muito séria e é um pedido de socorro muito grande, né? E eles não estão ali para chamar atenção, principalmente porque eles se escondem, muitas vezes os pais não sabem que aquilo está acontecendo, né? E é uma questão muito, muito séria, né, entre os nossos jovens, a gente precisa ficar bem atento. Suicídio pode ser prevenido? Sim, né, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos, desde que existam condições mínimas para oferta de ajuda voluntária ou profissional. Aí, no caso, entra aí o manual do CVV, né, que eu estou falando para vocês, que atua nesse sentido há mais de 50 anos, e é um movimento ligado às políticas públicas. Quem oferece ajuda para pessoas com intenção de se matar? Todo mundo, né? Eu acho que a questão de rede de apoio, não só o CVV, mas profissionais, né, igual eu disse, os médicos, as agentes comunitárias que vão nas casas, assistentes sociais, a equipe de enfermagem, né, todos ali que podem estar ajudando, os amigos, a família, todos podem ajudar, todos, principalmente os que estão do lado, tá? Principalmente os que estão mais perto. Então, 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Então, a gente tem uma taxa alta de suicídio, mas a gente também tem uma taxa alta de prevenção e dessa questão de que pode ser evitado, tá?
Segundo a Organização Mundial de Saúde, considera que a depressão é o mal do século. Atualmente, mais de 300 milhões de pessoas sofrem com depressão, e ela é considerada uma das doenças mais incapacitantes do mundo, porque a pessoa não consegue trabalhar, ela não consegue fazer nada, ela não consegue estudar, quando a depressão é muito séria. Anualmente, mais de 800 mil pessoas morrem por suicídio em decorrência da doença, e estima-se no Brasil são 12 milhões de pessoas em depressão, uma a cada 17 pessoas aproximadamente. Com relação àquelas armas de fogo, né, de como que é tirado, né, então tem o veneno, tem a questão da arma de fogo, enforcamento, são os mais comuns, né, já disse para vocês que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, e ela comete, algo que está, tanto a depressão quanto o suicídio está em todas as classes sociais. E aí eu trago aqui algumas questões aqui, ó. E aquela vontade de viver simplesmente foi desaparecendo. Isso é uma questão. É exatamente isso que a pessoa sente, né? Ela sorriu com vontade de chorar e ninguém percebeu. Então, a gente precisa ficar muito atento. Choveu lá fora, mas a tempestade já estava dentro de mim há muito tempo. Então, será que a gente não consegue reconhecer essa tempestade? Será que ela estava tão escondida assim, né? Por que chora tanto? Alguém pergunta. Você tem amigos, você tem um namorado, você é bonita, você é talentosa, né? Então, lembrando aquele caso que eu contei para vocês lá no começo, ele era super bem sucedido, né? Mas ele não suportou, né? Então, às vezes a gente acha que a pessoa tem tudo, mas está extremamente infeliz, né? Então, a gente precisa descobrir o que está acontecendo. E aí, eu trago essa figura, que é essa questão do balão. A gente não pode nem estar com o balão muito cheio e ele nem muito vazio. O nosso balão ele tem que estar na medida, né? Numa civilização onde os sentimentos, especialmente os de angústia, tristeza, medo e solidão, não têm espaço, a tendência é ignorá-los até que, de tanto acúmulo, eles explodem em inúmeros transtornos mentais e emocionais, como ansiedade, estresse, depressão. A gente não pode deixar o nosso balão ficar desse jeito aí, tá? Eu falo que todo mundo tem balão, né? Um balão dentro de si. Se ele fica cheio demais, ele explode. Então, isso não é legal. A gente tem que estar na medida, né? E ele também não pode estar muito vazio, tá? A sensação de falta de sentido, a desesperança, uma visão de futuro vazio, sem perspectiva, se tornam companheiros constantes, e aí não é legal também, tá? Então, e aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, nosso corpo dá alguns indícios, por exemplo, sintomas físicos, questão de dormir, ou a pessoa, ela tem uma alteração do sono, ou ela dorme demais, ou ela não consegue dormir. Normalmente a pessoa deprimida, ela tende a dormir mais, tá? A alimentação. Então, ela começa a comer muito, ganha muito peso, ou ela, então, come pouco demais, ela começa a perder peso. A questão de dor, ela não sente só dor aqui, ela sente dor em todo o corpo. Ela fala que tudo dói, né? É a questão do prazer. Então, ela tinha prazer em determinadas coisas, por exemplo, ele jogava futebol todo domingo. De repente, ele passa a não ir mais ao futebol, né? Então, a gente precisa pensar assim, não tá indo no futebol por quê? Porque brigou com alguém? O que está acontecendo, né? Se brigou, tem uma razão. Mas se não quer ir porque não quer ir, então, perda do prazer, né? Perda da libido, né? Irritação, tem gente que é muito irritado, e isso é um sintoma, pode ser um sintoma. A questão da fadiga, tudo que faz está cansado, né? Sentimento de inutilidade, não sirvo para nada, ninguém gosta de mim. Então, se você reunir tudo isso, né? O balão ou está muito cheio ou está muito vazio, né? Então, a gente precisa ficar no meio termo. A gente altera muito. Então, dá para a gente perceber com a pessoa do lado que ela alterou em alguma coisa, tá? Às vezes ela não fala, mas ela emagreceu demais. Não era regime, entendeu? Ela não está conseguindo dormir, entendeu? Então, a gente sabe que tem alguma coisa de diferente.
Fatores de risco, eu já falei um pouco para vocês, né? Depressão, esquizofrenia, abuso de drogas, incluindo alcoolismo, eventos estressores, no caso, perda de emprego, morte de um ente querido, desastres naturais, guerras, diagnóstico de doença e divórcio, traumas, tal como abuso físico e sexual, dificuldades econômicas, problemas de relacionamento, rede de apoio social restrita, né? Então, ela não tem um lugar para ir, um grupo, né? Idade entre 13 e 19 anos, ou depois dos 65, são as idades que têm mais tendência ao suicídio. É interessante isso, né, gente? Porque 13 e 19 anos é muito jovem. Lembra das meninas que eu falei para vocês que estão se cortando? Então, elas fazem parte desse grupo aí, né? Comportamentos impulsivos e autodestrutivos, né? Então, elas se machucam, né? Ou eles, né, se machucam. Tentativas anteriores. Então, as 2 semanas posteriores é a que tem mais risco. Então, se a pessoa tentou cometer um suicídio, as 2 semanas depois são as mais delicadas, tá? Então, a gente precisa ficar muito junto, tá? É ficar junto mesmo, tá? A pessoa não pode ficar sozinha de jeito nenhum. Ah, mas eu tenho que sair, então põe outra pessoa para ficar junto, tá? É 1 minuto que você deixa junto para acontecer alguma coisa. Tá? A pessoa tem que realmente ter alguém junto, tá? Esses assuntos são tabu, então esses assuntos são tratados com preconceito e ignorados pelas famílias, pela sociedade em geral. Pedir ajuda é sinônimo de fraqueza, principalmente para homens numa sociedade patriarcal e machista. Aprendemos a sentir culpa por nossas tristezas e angústias, e assim como uma bola de neve, o sentimento aumenta. Então, a gente vai guardando, porque não pode falar, porque a família não aceita, porque eu vou ser taxado de fraco, por causa disso, de aquilo. Se eu falar no meu trabalho, eu posso perder o emprego. Se eu falar na escola, pode acontecer alguma coisa, ninguém vai me convidar a fazer trabalho. E assim vai virando aquela bola de neve, né? E aí eu trago essa gravura, né? Tá escrito assim, não é para você resolver, só queria que você soubesse, né? Então, às vezes, a pessoa te conta as coisas, não é para você resolver para ela, é só para ela desabafar mesmo, na maioria das vezes, né? Porque quem vai resolver é ela mesma, tá? Então, para acabar de vez com a bola de neve, o que acontece? O suicídio parece, então, uma solução desesperada para acabar com esses sentimentos, e o isolamento social tende a exacerbar tudo isso. Então, quando fala assim, na época da pandemia, aumentaram os atendimentos? Aumentaram, sim. Mas a gente ainda não tem esses dados, né? Há indícios de que as taxas aumentaram. A procura na UBS aumentou, aumentou o seguinte: o que acontece? As pessoas que não estão tão graves não estão indo procurar ajuda nas unidades básicas, porque acham que aguentam segurar e tem medo de ir na unidade básica, às vezes que pode ter algum caso de Covid. Então, o que tem chegado para nós são casos muito sérios, muito sérios. É porque realmente ela não está dando conta de suportar em casa, então ela tem que enfrentar qualquer coisa mesmo, né? Então, o que eu tenho atendido nesses últimos meses, 3 meses, que a gente não parou, né, foram casos muito mais sérios do que o que eu estava atendendo antes. Mas ainda a gente não tem esses dados da questão da taxa de suicídio, não. Então, o que falta, então? Tantas pessoas incríveis, inteligentes, sensíveis, com tanto a contribuir no mundo, e que estão em depressão, se sentindo sozinhas, incompreendidas. O que falta? Falta senso de comunidade, de pertencimento, de sentido na vida, de esperança para si e para o mundo. Vivemos numa sociedade que não favorece o desenvolvimento pleno das nossas potencialidades e que muitas vezes até nos impede de atendermos às nossas necessidades humanas universais, tá? Então, preste bastante atenção nessa questão aí, nesse senso de comunidade, de pertencimento, de sentido na vida e de esperança para si e para o mundo, tá? Aí, quando fala a questão da religiosidade, a questão de os grupos de apoio, né? Lá na unidade que eu trabalho, a gente tem o grupo para pessoas de mais de 50 anos. Por quê? Porque é um momento que muitas vezes os filhos se casam e saem de casa
e as pessoas ficam sozinhas, porque os filhos já procuraram a vida deles, né? Então, aí a gente tem esse grupo, que agora está suspenso, mas acontece sempre na segunda-feira, e aí a gente canta, fala sobre determinados assuntos, né? Leva culinária, né? Fala só sobre coisas boas no grupo da segunda. Fala que é um grupo muito bom para todo mundo que participa, né? É tipo um grupo de ser feliz, né? Então, cada um traz naquela semana, né, alguma coisa para falar, ou para uma poesia, uma música, uma culinária, e a gente está sempre incentivando. Então, os grupos de apoio, eles ajudam muito. Aí você dá essa sensação de comunidade, de pertencer, tá? Nossa civilização encontra-se num estado coletivo de depressão estrutural e sistêmico e uma pandemia cultural com resultados catastróficos. Por quê? Porque a gente não está tendo muito mais essa questão desse sentimento de pertencer, sentimento de estar junto, de comunidade, de comunhão, tá? Bom, a prevenção, né, falar sobre isso ajuda, 90% dos casos podem ser evitados. Esse daqui eu trouxe para vocês, que é sobre o Setembro Amarelo. Isso aqui é uma campanha do Setembro Amarelo. Mês que vem é a campanha contra, né, assim, para ajudar as pessoas que estão em risco e falam sobre isso, para elas poderem falar mais sobre isso, né. Tem a historinha do Setembro Amarelo, que é um moço que nos Estados Unidos, acho que é nos Estados Unidos mesmo, ele tinha um carro e ele pintava, ele estava sempre super feliz de ter tido esse carro, e ele ficava na oficina pintando esse carro, ele pintou esse carro de amarelo e tudo, e quando ele acabou de pintar, ele tirou a própria vida, e os pais não entenderam, né? E aí os pais, uma forma de ajudar a comunidade, os jovens daquela região, bolaram de distribuir um bilhete amarelo, escrito, preciso, tem um textinho, né, deles mesmo, mas é tipo, preciso de ajuda, né, e aí eles colocavam esses bilhetes amarelos em determinados comércios e supermercados e distribuíam, e aí a pessoa que precisava de ajuda, ela mostrava o bilhete amarelo, né, e muitos mostraram, e muitos foram ajudados e salvos naquela comunidade. E aí, então, se espalhou essa campanha para o mundo inteiro. Tá? Então, tá aí a ideia de distribuir os bilhetinhos amarelos, porque às vezes a pessoa não fala, mas ela mostra o bilhete, né, que ela não está bem. Tá? Então, essa é a campanha. É o número do pedido de socorro, que é 188, que é o do CVV. Em Uberaba, a gente tem um fluxo de emergência, que então a pessoa que, se você vê que a pessoa tentou suicídio, né, ou está numa crise grande em casa, primeiro você chama o SAMU, que é a ambulância, o SAMU vai levar para a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, lá ele vai ser atendido, e aí então ele vai depois para o hospital. Isso pelo SUS, né? E aí ele vai para o hospital, aí ele vai ser medicado e vai retornar para casa, vai ser encaminhado para uma unidade, para ser atendido pelo médico da unidade, pelo psicólogo, né? A gente também tem aqui na prefeitura, a gente tem alguns serviços, que são os CAPs, né? Então tem o CAPS Inácio Ferreira e o CAPS Maria Boneca. O CAPS AD, os dois CAPS, Inácio Ferreira e Maria Boneca, é para adulto. O CAPS AD para adulto, mas em situação de álcool e droga, por isso fala AD, né? O CAPS I, que é de criança, infantil, atendimento de criança. Tem o CIAP, né, que é uma transição, né, entre a UBS, né, para pessoas que estão um pouco mais em risco, né, o CIAP, do que, às vezes já fizeram uma tentativa, né, então no CIAP tem os médicos, os psiquiatras que estão ali mais próximos, né. Bom, e aí eu trouxe um depoimento aqui, né, de uma pessoa que perdeu o pai aos 10 anos. No Dia dos Pais, ela postou assim: pai ensina até na ausência. Perder meu pai aos 10 anos, da forma violenta que foi, me ensinou que a vida muda em questão de segundos, que precisamos ser fortes nos momentos de dor para não sucumbir à tristeza,
que cada minuto da vida deve ser celebrado, vivido com intensidade, isso meu pai fez melhor que ninguém, que aquilo que não te mata te fortalece, que a família te sustenta de pé nos piores momentos, que poesia e música fazem bem para a alma e diminuem a dor quando ela insiste em voltar, que devemos ser intensos em cada coisa que fazemos, pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, então pense grande sempre. Não se limite a coisas pequenas da vida, tenha uma alma grande para enxergar a beleza em tudo, né? Então, eu achei interessante porque ela passou por um momento difícil, aos 10 anos, foi difícil para ela, perder o pai que ela gostava tanto, mas que ela conseguiu se fortalecer. Ela não sucumbiu àquela tristeza, né? Então, ela traz o depoimento dela aqui, do que fez ela ficar forte, né? E alguns lembretezinhos só para a gente ir encerrando, tá, gente? Viva com ousadia, com coragem de ser imperfeito. Não espere ser perfeito, ou pelo momento perfeito para realizar seus objetivos, tá? Ou você recusa ou você aceita. Águas que revigoram a vida, né? Uma xícara de chá, um dia de chuva, lágrimas, um banho de cachoeira, um mergulho no mar, um banho quentinho, né? Igual eu falei para vocês, assim, tudo foi feito, né? Beber a água, estar em contato com a água, com o sol, com o ar, né? Então, cura. Boas noites de sono proporcionam, né? Conquistar mais qualidade de vida, reduzir o estresse e a ansiedade, acordar com mais energia e vitalidade, mais disposição para realizar tarefas, habilidade de se relacionar melhor, otimizar a memória e a concentração, ter um bom humor durante o dia, lidar com pensamentos acelerados, sensação de bem-estar e saúde. Dormir, gente, bem é tudo, tá? E também cura, né? Então, se a dor não é sua, não chame de drama, simples assim. Aí ela falando para outra, não consigo apoiar a sua dor, mas vou te apoiar até a dor ir embora, tá? Então é exatamente isso, é se colocar junto, ficar ao lado, né? Dê o unfollow no que te faz mal, né? Então, desde pessoas que te colocam para baixo, situações, trabalho que você faz que não te faz feliz, televisão, as notícias ruins, quem está passando depressão, eu proíbo de assistir tudo que é ruim na televisão, só pode comédia, coisa... Ah, eu gosto de desfile de moda, pode. Eu gosto de música sertaneja, eu falo, só não pode ser música sertaneja triste, né? Então, tem que evitar, né? Qualquer coisa que não faça bem. Bagagens que você não precisa carregar. Decepções, medo, culpa, passado, né? Mas a gente carrega, tá? Não precisa, mas a gente carrega. Você não pode forçar alguém a te valorizar, mas você pode se recusar a ser desvalorizado, né? Então, não deixar ninguém te desvalorizar, porque isso aí vai abafando, né? Abafando até sumir, né? Não ter mais vontade de viver, né? Relacionamento só dá certo quando os dois possuem a mesma intenção, crescer juntos. Então, aí, não é só de namorado, não, tá, gente? Isso serve para amigo, serve para família, pai, mãe, para tudo, todo relacionamento, tá? É um fazendo o outro crescer e não desvalorizando o outro. Certo? Que é referência bibliográfica. E aqui eu deixo para vocês, eu trouxe para vocês aqui os balões. Esses são os balões, coloridos e cheios do jeito que deve ser. Nem vazios demais e nem explodindo, tá? Que os balões de todos vocês, nossos balões, sejam coloridos e sempre na medida, né? Aí eu deixo um recadinho para vocês aí. Faz um café bem gostoso, para quem gosta, né? Toma um gole, fecha os olhos e finge que é um abraço meu, tá bom? E eu encerro aqui a minha exposição.